Oi, pessoal, eu sou a Merula, presidente da Abrasta, Associação Brasileira de Talassemia, e vou contar para vocês um pouco da minha história e também serei a apresentadora dos próximos vídeos, entrevistando o Dr. Fernando, para que a gente possa ter novidades aí para compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Nos últimos 15 anos, a gente tem se dedicado muito para o aprimoramento dos tratamentos das pessoas com talassemia no Brasil, com os tratamentos também dos cânceres hematológicos. Essa vontade de ajudar e de contribuir para que existissem os avanços no tratamento aconteceu no momento da minha vida onde eu já tinha comemorado várias conquistas e achava muito importante, de alguma forma, dividir com o próximo aquelas bênçãos que eu tinha recebido. Como vocês sabem, eu também tenho talassemia major. Na época que eu fui diagnosticada, foi em 1968, a situação dos tratamentos era muito diferente do que é hoje. Então, para ter uma ideia, a transfusão de sangue era feita no subsolo dos hospitais, para que ninguém visse nem as mães, nem os filhos entrando. A sala de transfusão tinha 6 beliches, os mais jovens podiam estar em cima, os mais velhos ficavam embaixo, e do lado do beliche 2 cadeirinhas, onde sempre ficavam as mães acompanhando, chorando, porque não sabiam se na próxima transfusão iam se encontrar de novo. Os pacientes morriam por diversas razões, além da contaminação do sangue, porque a doação era feita por indigentes, pessoas viciadas, era remunerado o sangue. Então, além das contaminações, a gente também tinha outros problemas como acúmulo do ferro nos órgãos e não existia nenhum remédio que pudesse ajudar na retirada desse ferro. Mais adiante, quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, foi descoberto o Desferal e daí naquela época não existia bomba de infusora. Meu pai treinou numa batata e falou: pronto, agora já estou apto a aplicar a injeção. Então daí eu tomava no bumbum todos os dias aquela injeçãozinha. Até que finalmente, depois de alguns anos, eles perceberam que esse remédio fazia efeito quanto mais lentamente fosse a infusão. Então daí chegou a bomba de infusão e eu estava na minha pré-adolescência, em torno de 11 anos. E era muito difícil, né, aderir, principalmente porque a gente não tinha a liberdade de falar com os amigos a respeito da nossa condição como paciente, porque existia o preconceito das pessoas terem medo de serem contaminadas só pelo contato. Então a família optava em guardar aquilo como um segredo. Era tão segredo que nem meus irmãos podiam saber muitos detalhes, com medo dos pais deles como crianças também falarem para os outros. Falando em irmãos, os 2 são mais novos, um tem o traço da talassemia, então minor, e o outro não herdou nem o traço, herdou só os genes saudáveis. Voltando para a história, mais para frente, então, a adolescência foi bem difícil, a questão da adesão com a bomba de infusão, quando a gente começou a ter uma vida social mais ativa. Então, a partir dos 17 anos que eu comecei a namorar, e daí tinha baladas, tinha discoteca, e a gente voltava muito tarde da noite, então muitas vezes deixava tudo preparado para tomar a injeção quando voltasse. E não acabava, de manhã que eu tinha que ir para a escola, tinha que continuar usando a bombinha até as 11, meio-dia. E fazia um barulhinho, tim, toda vez que injetava o remédio. Então eu lembro na classe as pessoas, tem um barulho, o que está acontecendo? Mas não se falava muito nisso. Enfim, me casei, tive 3 filhos. A gestação foi difícil, mas era uma coisa que eu queria muito, ser mãe. Eu pensava em ter herdeiros para que meus pais pudessem ter alguém depois que eu morresse, já que a morte era uma coisa muito próxima sempre. Durante a gestação eu tomei bastante sangue, não precisei fazer repouso, porque eu sempre fui muito dinâmica, comecei a trabalhar com uns 15 anos, então sempre estava envolvida ou na organização de desfiles. Mais tarde eu tive uma agência de viagens, porque não parava, tinha muita fé que Deus estava me ajudando, que estava no comando, e bola pra frente. Então, depois que os 3 filhos nasceram, eu senti muita vontade de retribuir tudo isso, todas essas bênçãos, e me envolvi através do convite da nossa querida amiga Cláudia Veloso, que todo mundo conhece também, me envolver na Abrasta mais de perto,
com o Ministério da Saúde, para que a gente pudesse deixar acessível para todos os pacientes do Brasil o mesmo tratamento que eu tive o privilégio de ter acesso. E desde então, essa é a nossa luta, né? Infelizmente, a gente teve pequeno progresso. O maior progresso foi disponibilizar os remédios orais e o próprio injetável, o Disferal, para toda a população. Então, além do Disferal, a gente tem também o EJAD e o Ferriprox, tudo custeado pelo Ministério, porque antigamente os meus pais tinham que pagar o remédio, não tinha essa oportunidade do plano pagar. Então, muitos pacientes que não tinham uma condição financeira não conseguiam ter acesso. E outra conquista também foi toda a questão da capacitação dos médicos para eles entenderem melhor como tratava aquelas doenças. Toda a questão do apoio multidisciplinar também é uma importante luta nossa. E se vocês me perguntarem se valeu a pena, valeu muito a pena. Para mim, a maior alegria é conseguir acompanhar o crescimento desses pacientes que antes morriam antes dos 17 anos prematuramente, e hoje a gente já tem vários pacientes na idade adulta. Eu era a única paciente que tinha tido filhos e a gente já tem mais de 10 hoje que tiveram filhos. Então o horizonte ele é bem promissor. Eu acho que as tecnologias estão avançando, a gente vai ter novidades até para diminuir o número de transfusões, e eu espero que as novas gerações possam aproveitar muito os benefícios que essas novas terapias vão poder trazer. Além daqui do trabalho na Brasta, também eu estou bem atenta e bem intensivamente envolvida com o tratamento dos cânceres hematológicos na Brale, e mais recentemente fundamos o movimento Todos Juntos contra o Câncer, onde a gente tenta juntar esforços com mais de 100 organizações do Brasil inteiro para poder melhorar a política nacional de prevenção e controle do câncer. Muito obrigada para vocês que nos acompanham e acompanham aqui, incentivam esse trabalho da Brasta. Quero agradecer toda a nossa diretoria, em especial o Edu, que está sempre também engajado, e falar que a nova geração tem que vir, assumir o trabalho e dar continuidade. Divulguem o nosso trabalho e participem trazendo as suas demandas, porque nós estamos aqui para atender o que vocês nos pedirem. Curta o canal da Brasta. Um beijo a todos, com muito carinho. Gratidão.